Licínio Lima, jornalista do Novo Semanário, especialista em assuntos de justiça. Olá, Licínio, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Boa noite. Isto é uma manifestação recorde histórica. É verdade, é um sinal que é preciso ler com muita atenção, porque nós queremos ver os polícias na rua, de facto, mas com outra missão, a missão de garantir a segurança dos cidadãos e não propriamente para vê-los reivindicar melhores condições salariais. Sendo que, desta vez, este protesto parte de uma alegada discriminação, que eles alegam, portanto, essa tal discriminação, porque o governo, já mesmo depois de ter caído, aprovou um suplemento de missão para a Polícia Judiciária. Precisamente, Licínio, aqui também para os nossos telespectadores recordarem-se, nós temos um governo de gestão de momento. Neste momento, exatamente. E já era o governo de gestão quando aprovou este suplemento de missão para a Polícia Judiciária. E foi um suplemento significativo, que, enfim, na massa salarial ou nos rendimentos finais de cada inspetor, isso é significativo. Alguns viram aumentados os seus rendimentos em cerca de 700, 800 euros por mês, o que foi significativo. E é um suplemento de missão que subentende esse tal subsídio de risco, pelo risco da missão do dia-a-dia. Só que, de facto, qualquer polícia de segurança pública, o Guarda Nacional Republicano, também arrisca a vida no dia-a-dia, também tem esses problemas de segurança. E, de facto, foram discriminados, de facto, não tiveram direito e então eles vieram para a rua protestar. Isto, por isso mesmo, é que no âmbito da segurança interna, é preciso muita calma, é preciso muita ponderação, é preciso ter algum bom senso quando decidimos. Estas coisas não podiam ser decididas desta forma. Uhum. Não poderíamos estar a privilegiar uma polícia em detrimento de outra. Isso não pode acontecer. Mas estamos aconteceu. Aqui a falar que a Polícia Judiciária foi beneficiada, sem dúvida. Quer dizer, agora, eu digo, vamos pela positiva. Muito bem, eles podem merecer e merecem seguramente, nada contra. Agora, as coisas têm que ser... Não esquecendo. Exatamente, tem que ser. A igualdade aqui é fundamental. A Polícia Judiciária alega, ou os inspectores, nomeadamente a Associação Sindical da Polícia Judiciária, alega que, de facto, todos os inspectores são licenciados, portanto, já são chamado um nível de grau 3, portanto, são licenciados e, como tal, são técnicos superiores. E, como técnicos superiores, terão direito a uma massa salarial superior. Mas se fosse na massa salarial que a coisa incidisse, tudo bem, mas o problema é que é num suplemento. E sendo num suplemento, a coisa aí agrava-se um bocadinho. Ou seja, como se fosse um subsídio à parte. É um subsídio à parte. Por isso é que o atual Ministro da Administração Interna dizia há pouco tempo que isto teria que ser incluído no salário. Portanto, e sendo incluído no salário, portanto, as coisas ficavam logo resolvidas, aumentavam os rendimentos e depois continuavam com os subsídios que ainda têm hoje. E a coisa ficava no entanto, o Ministro já descartou a possibilidade de aprovar. Já disse que vai deixar isso para o novo Governo. Pois, é isso que é tal incongruência, porque ainda hoje, o Conselho de Ministros aprovou medidas extraordinárias para a agricultura, subsídios extraordinários para a agricultura, e foram aprovados, mesmo sendo de gestão, e isto ainda deixou mais indignados os polícias que se reuniram no dia 31 de janeiro. Eles estavam a pensar, e isso não aconteceu, não sei porquê, mas estavam a pensar terminar a manifestação, ou o protesto, na rua 31 de janeiro, onde em 1891 houve uma grande revolta também. Aliás, eles programaram este dia, o dia 31 de janeiro, a pensar naquilo que aconteceu aqui há mais de um século. Foi premeditado este dia? Foi premeditado, porque aquilo também... aliás, há lá uma rua que se chama Rua 31 de janeiro por isso, porque foi a primeira grande revolta que aconteceu no Porto, que depois foi, digamos, a antecâmara da destituição da monarquia, que depois aconteceu mais tarde, em 1910. E, de facto, eles escolheram este dia exatamente para que a memória recorde o poder das forças de segurança, porque essa revolta ficou conhecida, em 1991, ficou conhecida como a revolta dos sargentos.
Portanto, em que as forças policiais, exatamente as forças de segurança, foram os principais intervenientes nessa revolta. E claro que eles simbolicamente também agendaram este protesto exatamente para este dia, 31 de janeiro, o que é interessante. Ainda assim, não é só esse suplemento que eles estão a reivindicar? Não é só. Eles já há muito tempo que reivindicam alguma atualização salarial. Porque, por exemplo, um agente da PSP a início de carreira e o GDR é parecido, ele só ganha mais 140 euros do que o salário mínimo. Portanto, e o problema maior, e isso acontece também... E estamos a falar de pessoas que colocam a sua vida em risco. Exatamente. E o mesmo se passa, por exemplo, com os oficiais de justiça, o que se passa também com os funcionários dos registros notariados, que quase todos são do interior e depois são deslocados para as grandes cidades, ou para o Porto, ou para Lisboa, ou Setúbal, que são aqueles que absorvem mais este tipo de funcionários superior, ou funcionários do Estado. Só que, quando eles se deslocam, pagar um quarto em Lisboa pode custar 400 ou 500 euros. O alojamento é caríssimo. E então, como eles ganham pouco mais de 900 euros, então o que acontece? Acontece que metade do salário fica só para a manutenção do emprego no dia-a-dia. E daí que eles reivindicam alguns aumentos, como é lógico. Houve sempre estas tensões, tensões são históricas. Eu ainda me recordo, em 89, um grande confronto que foi entre polícias, exatamente... Então este descontentamento não é de agora? Não é de agora, exatamente, não é de agora. Na altura, em 89, o que eles reivindicavam era a liberdade de associação. A liberdade de associação, que eles não tinham essa liberdade, não podiam ter a associação sindical das polícias que existem atualmente, não existiam na altura. Então eles foram para a rua, protestaram, houve um confronto entre polícias que estavam a fazer cumprir a ordem, não é? A ordem pública, e aqueles que protestavam. Então juntaram-se ali no Caixo Sodré, no Terreiro do Paço, uns contra os outros, enquanto que os que estavam a fazer cumprir a ordem pública usaram canhões de água contra os seus colegas que estavam a protestar. Foi uma coisa... emocionante, mesmo emocionante, aquilo foi terrível. Mas ficou conhecido por secos e molhados, protestos secos e molhados. E daí depois, mas conseguiram a associação, na altura conseguiram a liberdade de associação, foi um caminho que foi feito, mas depois a questão é sempre uma coisa que as pessoas querem melhores condições de vida. E de facto, as forças de segurança, sobretudo a PSP e a GNR, e temos que recordar também a Polícia Marítima e temos que recordar os guardas prisionais. Atenção que os guardas prisionais, na minha Sim, ótica, porque este tipo de manifestação é organizado por o sindicato PSP, GNR, no entanto nós vemos, até em Lisboa, vimos inspectores da ASAI. Sim, exatamente, porque eles fazem parte da mesma plataforma que organiza esta manifestação. Agora, por exemplo, os guardas prisionais, eles nem carros têm em condições para levar um recluso ao tribunal para depor ou para qualquer outra diligência. Com muita frequência se vê uma carrinha dos serviços prisionais parada, avariada. Outro dia abre a porta para sair o recluso e a porta caiu. E depois, ao nível salarial, também é a mesma coisa. Eles também, os salários não são atualizados e eles estão também a reivindicar. E no caso dos guardas prisionais é mesmo uma força muito, muito esquecida. Então, e o que é preciso, Licínio? O que é que o Governo deveria fazer para estas questões serem ultrapassadas? Deveria, em primeiro lugar, sentar-se, o que não está a acontecer, porque eles estão sempre a reivindicar que querem ser ouvidos. Sentar-se e chegarem a um acordo, porque às vezes nem é o dinheiro que resolve tudo. E eles têm dito isso também, não é o dinheiro que resolve tudo, eles querem condições. Por exemplo, são coisas muito simples que seriam fáceis de resolver, que era, por exemplo, ao nível do alojamento, a polícia tem possibilidades de arranjar alojamento. Há prédios que são do Estado, há muitos prédios que são do Estado, que estão vazios, estão devolutos,
E era uma questão de apostar na reparação, nas obras desses edifícios e arranjar condições para eles ficarem instalados. Se vêm para cá, têm direito ao alojamento, ficavam alojados. Criar um plano de medidas para... Exatamente. Isso conta muito do ponto de vista do rendimento, porque pouparia muito dinheiro em ter boas condições de alojamento. Por isso, não é só a questão salarial de chegar ao final do mês e ter mais dinheiro, é tudo o resto. Era também ao nível dos próprios meios de trabalho, ter, por exemplo, eles continuam a pagar a sua farda, não é? A ter que comprar a farda para poder trabalhar. São pequenos pormenores que, de facto, se poderiam arranjar, bem dialogados, se poderiam compor. Agora, faz-se muita coisa, organiza-se muita coisa de costas voltadas para as forças de segurança. Eu recordo-me que há uns anos, por exemplo, a certa altura, e por acaso até era Ministro da Administração Interna, o atual Primeiro-Ministro, António Costa, que ele resolveu separar territorialmente as forças de segurança. GNR para os espaços rurais, PSP para os espaços urbanos. Claro, isto está tudo muito bem, até pode ter sido uma boa medida, mas o problema é que ela não foi trabalhada juntamente com os intervenientes, com os protagonistas, e é preciso, em tudo, por exemplo, terminar com o CEF, acabaram com o CEF, e pegaram nos inspectores do CEF, integraram-nos na Polícia Judiciária. Tudo muito bem, mas agora, isso devia ser uma coisa pacífica. Vamos resolver, vamos tratar do assunto e vamos ver se ficamos todos felizes. E criar melhores medidas para isso. Porque isto, entre governantes e governados, é como homem e mulher. Quer dizer, se os dois não forem felizes, o casal nunca é feliz. Portanto, tem que estar os dois bem. Os dois têm que estar bem para poder caminhar juntos. E era isso que quer, sobretudo, quem governa a curto prazo, muito a curto prazo. E era preciso governar mais a médio e a longo prazo, em diálogo com os intervenientes, com os interessados. É isso que falha na nossa democracia. E a nossa democracia está a baixar de qualidade exatamente por isso. E quando baixa a democracia baixa de qualidade, atenção que sobem os grupos mais radicais. E é o que está a acontecer.